Olá, navegante das palavras! Bom, continuando com relação ao que eu falei na última rota, que aquele rapaz que eu conheci na multinacional me indicou O Herói de Mil Faces, que eu realmente... É um livro base, ele é usado por roteiristas, e eu vou ler, trouxe aqui para apresentar ele para vocês, ó. O Herói de Mil... tá vendo? Ó, olha o que tem de anotação nesse livro, gente. Tá vendo? O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Separei um pequeno trecho assim para ler para vocês, que é assim: pois, como declarou Heráclito, os diferentes são reunidos e das diferenças resulta a mais bela harmonia. E todas as coisas se manifestam pela oposição. Olha que interessante. Heráclito, né, foi um filósofo da antiguidade. Ou, novamente, como nos diz o poeta Blake, aí é uma frase em inglês que eu vou ler a tradução aqui. O rugir dos leões, o uivar dos lobos, o bramido do mar tempestuoso e a espada destrutiva são porções da eternidade demasiado grandes para o olho do homem. Então, O Herói de Mil Faces é um livro de mitologia e tem toda a trajetória do herói e da heroína. Então, quando a gente vai escrever um livro, a gente começa a entender porque o seu herói ou a sua heroína, ele ou ela vai passar por uma trajetória. E essa trajetória está muito bem descrita nesse livro. E lá, na mesma multinacional, além desse rapaz, eu conheci um outro que tinha trabalhado em editoras, e aí ele me recomendou 2 outros livros. Um eu já apresentei aqui para vocês, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. O outro, tá bem velhinho já, olha, isso aqui é a versão que eu tenho, é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Esse foi inspirado no Herói de Mil Faces. Eu vou ler aqui só a parte da orelha para vocês. Os cineastas são contadores de histórias. Os melhores dentre eles utilizam os princípios do mito para criar histórias magistrais que são dramáticas, divertidas e psicologicamente verdadeiras. Um dos mais poderosos chefes de estúdio de Hollywood impôs o rascunho deste livro como leitura obrigatória para todos os seus executivos. Baseado na obra de Joseph Campbell, esse livro, escrito por quem entende de cinema, mostra como os contadores de histórias, de Lucas a Spielberg, usam estruturas míticas para criar histórias poderosas que mexem com as raízes mitológicas de todos nós. Então, esse livro é um livro que foi baseado também no Herói de Mil Faces, que se não fosse aquele rapaz falar para mim, eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu li tudo de Joseph Campbell. E também trouxe, eu já tinha lido uma parte, né, da Clarissa aqui, de Mulheres que Correm com os Lobos, mas agora eu trouxe uma que tem muito a ver comigo, que quando eu li, eu me identifiquei demasiadamente, porque durante anos eu ouvi, mas ela é diferente. Minha mãe até falava, nossa, mas você nasceu na família errada. Enfim, toda pessoa que se sente meio desencaixada da sociedade, seja homem ou mulher, essa parte do livro, para mim, principalmente como mulher, foi perfeita. Vou ler para vocês. Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem queixaram-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível? Onde quer que suas vidas pretendessem se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra, para que nada lhe crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre 4 paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes que então era melhor que se adaptassem perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas.
Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Às vezes, elas tentavam se adequar a qualquer padrão que estivesse na moda, sem perceber até bem mais tarde o que realmente queriam, como precisavam viver. Então, a fim de ter uma vida própria, elas passavam pelas dolorosas amputações de abandonar suas famílias, os casamentos que pelo juramento deveriam ser até a morte, os empregos que deveriam ser trampolins para algo mais neutralizante, embora mais bem remunerado, deixaram sonhos espalhados pela estrada inteira. E às vezes eu fico me pensando, né, vocês que acompanham as rotas, quantos pedidos de demissões. Eu era essa mulher selvagem, esse arquétipo que buscava um lugar para mim, eu não me enquadrava. E quando eu li esse livro, eu recomendo lê-lo inteirinho, obviamente só extrair uma parte, e a jornada do escritor. Então, assim, quando eu entrei nessa multinacional, até então eu só tinha a insatisfação de não poder realizar aquilo que eu me formei, aquilo que eu estudei, que era tradutora, né? E lá eu exerci a função de editora, mas eu tive muitos problemas na adaptação, porque por mais talento que eu tivesse para escrever, faltava algo para eu deixar aquele texto fluir, que é o que o meu padrinho dizia na época que ele lia meus rascunhos escritos. Ele falava assim: tá bom, mas você ainda falta a técnica. Você tem o talento, mas precisa lapidar a técnica. E na próxima rota eu vou falar para vocês como foi a lapidação desse talento, quer dizer, da vocação de escritora, né? Que escritora é uma vocação, escrever é uma vocação. Como vocês podem ouvir, meus gatos estão brigando aqui. Eles têm, como em todo lugar, né, em todo ambiente tem essa inimizade. Aqui um não pode cruzar com o outro. Espero vocês, navegantes, na próxima rota. Paz a todos nós!